viajou da Galileia para a Judeia a pé, foi para cá, foi para lá a pé. Tendo sido ele batizado por João Batista, ele foi em Caná da Galileia, transformou água em vinho, passou em seguida em Cafarnaum, não por muito tempo, alugou uma casa, foi para a Judeia, estava pregando às margens do Rio Jordão, e os seus discípulos batizavam muito mais do que João Batista. Ele já estava assim no radar dos fariseus. Os fariseus eram aquele segmento do judaísmo muito legalista e capaz até de matar pessoas se não tivesse alinhado do jeito que eles queriam, do jeito que Jesus entrou no radar deles. E aí Herodes Agripa prendeu João Batista. Herodes Agripa tinha 3 Herodes naqueles dias. Quando Jesus era bebê, tinha Herodes o Grande, realizador de grandes obras. Tendo ele morrido, Jesus já era adulto agora. Os 3 filhos dele ficaram com 3 partes cada um de todo o território de Herodes Grande, que eram, na verdade, governadores do Império Romano. Tinha o Herodes Antipas, que governava ali na Galileia, na Pérea. Tinha o Herodes Agripa ali nessa região da Judeia, tinha o Herodes Filipe. O Herodes Agripa resolveu casar com a cunhada dele, com a esposa de Herodes Filipe. João Batista não se aguentou, falou para ele que ele estava em adultério, e João Batista foi preso, e toda essa história tem 1000 detalhes. A partir do momento que o Senhor Jesus percebeu que os fariseus estavam no radar dele, João Batista foi preso, e o papel do João Batista era ser precursor de Jesus, e se ele foi preso, o tempo dele tinha acabado, e era hora de Jesus gastar a maior parte do tempo na Galileia, como estava profetizado em Isaías capítulo 9. Mas para Jesus era necessário passar na Galileia. João 4:4, João 4:4, estou lendo a Nova Almeida. Era necessário, porque ele ama o mundo, ele ama pessoas de todos os povos, das tribos, de todas as nações. Para os judeus, eles iriam para a Galileia, se você olhasse no mapa, passando pelo lado oriental, evitando vilas, cidades, evitando encontrar com o samaritano. E os samaritanos também evitavam encontrar com os judeus, porque havia uma inimizade muito grande. Primeiro, de maneira errada, os judeus se achavam superiores aos outros. A Bíblia deixa claro: ninguém é superior a ninguém. A única superioridade que os judeus têm, eles tinham mais revelação de Deus. Deus formou Israel do nada, revelando-se a Israel ao longo dos séculos, deixando claro que este conhecimento de Deus é de Israel para o mundo. A salvação de Deus é do Messias de Israel para o mundo. A superioridade de Israel está no nível de revelação e não no nível de espiritualidade. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Envolve todos os judeus do mundo. E a Bíblia diz que para ser salvo tem que receber o único caminho para Deus, que é Jesus. Os judeus não são peixinhos de Deus. A circuncisão não lhes salva, nem guardar a lei de Moisés, nem comer segundo a dieta de Moisés, nem guardar o sábado, nem ter nascido judeu, do judeu. De todos os judeus do mundo, só 15% sabe a genealogia, daquela que vai, fulano cheirou fulano, que gerou fulano, que chega lá em Abraão. Só 15% que são os ortodoxos. Os outros não têm a mínima ideia de quem são os ancestrais deles. Mas nem esses 15%, com a genealogia que vai até Abraão, estão salvos. Porque não é a genealogia que salva, não é Abraão que salva. Quem salva é Jesus, o Messias de Israel.
Então os judeus se sentiam superiores aos samaritanos, os samaritanos se sentiam superiores aos judeus, e as etnias, os povos da terra, estão um ao outro se sentindo superior. Não tem superior nenhum, só tem pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e para ser salvo tem que receber Jesus. A superioridade dos judeus está no fato que eles têm revelação primeiro do que qualquer outra etnia da terra, e é de Israel para o mundo. É das alianças de Deus com Israel para o mundo, é dos profetas e escrituras de Israel para o mundo, é do Messias de Israel para o mundo. Ninguém é superior do que ninguém. Mas os judeus estavam se sentindo superiores, os samaritanos também se sentiam superiores, e eles desviavam, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário para Jesus, porque Deus ama. Deus ama e quer salvar. A inimizade era muito grande, porque séculos atrás, o norte de Israel estava muito longe de Deus, desde os dias que Israel dividiu-se no reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte. Tem muitos detalhes aí. Num determinado momento eles foram contemporâneos. Isaías e Miqueias profetizando no sul, Oséias e Amós profetizando no norte. Os quatro profetizaram. Muito mais também Miqueias, Amós, Oséias profetizaram bem claro que o império assírio ia atacar o norte de Israel, ia arrasar o norte de Israel, ia matar muitas pessoas, ia escravizar outros, porque eles estavam longe de Deus e não serviam mais como um reino de sacerdotes. Eles tinham que ser exterminados, porque eles estavam envolvidos com o mundo das trevas, matando crianças e tudo mais. Nem vamos entrar nos detalhes. No ano 722, o Império Assírio invadiu o norte de Israel e fez o arraso. Em seguida, eles povoaram o norte de Israel com assírios e com pessoas de outras etnias. Eles deixaram no norte de Israel somente pobre, porque pobre ninguém quer levar para casa, ninguém quer nada com o pobre. Deixaram os pobres lá. Os pobres se misturaram em casamento, em, sei lá, relacionamento sexual, correto ou incorreto, não se sabe, e ali surgiram os samaritanos, e a Galileia tornou-se a Galileia dos gentios. Havia as cidades bem judaicas, Cafarnaum, Betsaida era bem judaico, Magdala era bem judaico, de onde vem Maria Madalena, Corazim era bem judaico, mas você ia ter também esses bolsões nada judaicos, que nem, por exemplo, os gadarenos, por exemplo, que era do outro lado do mar da Galileia. Então havia muito esses bolsões também de pessoas que não eram nada judaicas de jeito nenhum. E para os judeus, esses judeus misturados, eles eram piores do que os piores. Para os judeus, eles eram superiores aos não-judeus, e entre os inferiores, amaldiçoados, os samaritanos e esses gentios da Galileia dos gentios, eram também os piores da escória humana. Mas Deus não pensa assim. Era-lhe necessário passar na Samaria. Ele veio para salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não tinha ali o judeu melhor, o judeu pior, o gentil pior, o gentil melhor, não tinha isso. Só tinha pecador que o Senhor queria se revelar, perdoar, salvar, mudar e transformar. Então era necessário para Jesus passar por Samaria, e os seus discípulos, com todas as atitudes interiores, assim, de mal-estar. Quando você não gosta de um bairro, você não gosta de uma favela, você não gosta de certas pessoas de uma região, você está errado, né? Mas de repente eu e você não gostamos, a gente também não se sente à vontade com esse tipo de gente. É problema nosso, nós estamos errados. Então os discípulos estavam lá se sentindo mal-estar, e vai Jesus para Samaria, vai para Galileia. Passando na Samaria, ele para na cidadezinha de Sicar, do lado de fora da cidadezinha pequenininha. Tinha um poço que eles acreditavam que Jacó tinha cavado o poço. Ninguém sabe disso, não está escrito em lugar nenhum, parece que era tradição. Jacó comprou terras em Siquém, ele não comprou nada em Sicar, mas de qualquer maneira a tradição em Sicar, que ele havia cavado aquele poço.
E eles acreditavam que ele havia cavado aquele poço. Os discípulos foram até Sicar comprar alimentos. Naqueles dias os alimentos eram desidratados, e Jesus sentou na beira do poço. Ao meio-dia chegou uma mulher samaritana. Estranho, porque eu pegava água de manhã, pegava água à tarde, quando não estava muito quente, e pegar sozinha também não era normal. Pode ser que estava indicando que essa mulher, ela era rejeitada até pelos samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus. Ela foi sozinha. Jesus, olhando a mulher, pediu água para beber. Ela assustou, porque ela sabia do conflito étnico. Ela assustou e falou assim: eu, sendo mulher samaritana, e você um judeu, está pedindo água para mim? Ou seja, que coisa estranha, você está puxando papo comigo, ainda quer água das mãos de uma samaritana. Que para os judeus, se você comesse recebendo das mãos do samaritano, ou bebesse água, o que fosse, você ia se tornar impuro. Então ela estava dizendo: não está estranho esse seu pedido? Aí Jesus, falando do jeito que ele gostava de falar, com linguagem figurada, essa é uma longa história do ponto de vista da didática, obriga a pessoa a pensar. Do ponto de vista da neurolinguística, isso também é outra coisa interessante, mas não é o nosso papo. E Jesus, conversando do jeito que ele conversava, ele disse assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando com você, você pediria água, e ele lhe daria água da vida. João 4,10. João 4,10. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água da vida. Olha, Jesus estava falando na linguagem figurada, mas ele estava falando de perdão de pecados. Ele estava falando de salvação. Ele estava falando que ela podia ser perdoada e se tornar filha de Deus. Ele estava dizendo: eu também vim para você. Eu sou o Messias de Israel, mas eu vim para salvar o mundo, então eu vim para você. Por mais que você pense que você é desclassificada, ou a sociedade dos samaritanos pensa que você é, ou os judeus pensam que você é pior do que tudo, eu vim para você. Se você soubesse quem está falando com você, você seria perdoada, seria salva, você teria a vida eterna. Se você conhecesse o dom de Deus. Essa palavra dom aparece várias vezes no Novo Testamento, mas nos escritos de João só aparece aqui. No Evangelho inteiro e nas 3 epístolas só aparece aqui. Literalmente é o presente. Você não faz nada, você ganha. Se vocês conhecessem o presente de Deus, enviado do Pai, da Trindade para a terra, e quem é que está falando com você? Você ia pedir água, ia ter perdão de pecados, ia ter mudança de vida, ia ter vida eterna, você ia ser digna diante de Deus, você ia ser salva. Mas como ele falou na linguagem figurada, a mulher boiou, e eu digo para você que eu ia boiar também com as figuras de linguagem de Jesus. Ela entendeu literalmente, então ela disse: como assim? O senhor não tem balde? Está implícito aí, não tem balde nem corda. E o poço é muito fundo. Se for o poço que a arqueologia descobriu em 1935, ele tinha 42 metros de profundidade. O poço é muito profundo. O senhor não tem balde, está implícito, não tem água. E o senhor é melhor do que Jacó, que nos deu esse poço, bebeu desse poço, e nós estamos bebendo até hoje. Quem que é o senhor? Um sujeito estranho, que está na beira do poço, conversando com a mulher que ele nunca viu, que não sabe quem ele é. Quem é o senhor? Quem é o senhor? E ele respondeu: olha, eu não estou falando dessa água. Eu não estou falando dessa água, eu não estou precisando de balde para pegar essa água. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando de vida eterna. Isso que a Júlia falou no louvor, e nós louvamos: vida eterna.
eternidade com Deus no esplendor de sua glória, com corpo celestial, sem dor, sem tristeza, sem depressão, ou sem estado depressivo, ou sem tristeza, buscando alguma coisa, não, na presença de Deus, totalmente realizado por toda a eternidade, saciado na nossa existência, pela própria presença, pelo próprio amor e pela glória de Deus. É isso que Jesus estava falando, vida eterna. Se você conhecer o presente de Deus, quem está falando com você, você receber essa salvação e é vida eterna por toda a eternidade. Bom, seja lá como for, eu não condeno a mulher, eu acho que eu teria boiado inúmeras vezes também, quando eu leio o Novo Testamento, eu falei, eu também teria boiado. E ela entendeu então que tinha uma água aí que deixava ela ligadona, nunca mais sentia sede. Falei, então me dá essa água aí. Jesus disse, mas como essa água tem a ver com salvação, tem a ver com arrependimento de pecado. A gente simplesmente reconhece que somos pecadores. A gente às vezes tem dificuldade de reconhecer, eu peco, todo mundo peca, é só uma mentirazinha, só uma mentirinha, e quem é que nunca mentiu? Isso aí não é arrependimento. Arrependimento é falar, eu sei que eu sou um pecador, se eu só cometi mentirinha, se eu não fui um Hitler, é pecador do mesmo jeito. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salvação tem a ver com o perdão de pecados, e tem a ver com receber o Redentor, o Cristo Redentor, o Senhor, o Salvador, o único que pode perdoar os nossos pecados e dar vida eterna. Então, se ela queria mesmo esta água, e literalmente não era água, era salvação, então Jesus disse para ela, simples assim, vai lá na cidade, em Sicar, chama o seu marido e vem, que a conversa vai terminar agora junto com o seu marido. Você vai lá, chama o seu marido, que eu vou dar essa água aí para vocês. E a mulher disse, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus disse no verso 17, João 4:17, você tem razão ao dizer que não tem marido. Ele continuou, porque você já teve 5, e esse aí não é o seu marido, esse aí deve ser o 6º, ou esse aí é o 5º. A mulher trocava de marido, hein? Enjoou um pouquinho, manda embora, pega outra. Então você não tem marido, você não está, em outras palavras, com compromisso conjugal nenhum, você também não tem compromisso familiar nenhum, você está levando a vida do jeito que você está levando. Se você quer ter vida eterna, salvação é para você, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Nessa hora que Jesus falou, você já teve 5 maridos, deu lá o tico-teco funcionário, ela disse, eu não estou conversando com qualquer um. Ela concluiu assim, ele deve ser profeta. Se ele é profeta, eu tenho um problema aqui para resolver. Quem que é o melhor? Os judeus ou os samaritanos? Porque os samaritanos, fora serem odiados pelos judeus, eles também se sentiam superiores aos judeus. Eles também rivalizavam bastante. Ali em Jerusalém, no Monte Moriá, foi construído o templo, mas eles também haviam construído, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerazim, lá em Deuteronômio. No Monte Gerazim é o monte onde Moisés proclamou as bênçãos, e no Monte Ebal é onde Moisés proclamou as maldições. E eles construíram no Monte Gerazim um templo para Deus. Eles estavam bem perdidos, mas tinham preservado a lei de Moisés, eles não tinham os outros livros, e do jeito deles, no entendimento deles, mais bem errado, inventado, eles construíram um templo no Monte Gerazim. Sicar, onde estava esse poço, estava aos pés do Monte Gerazim. Então eles estavam ao lado do monte onde tinha o templo para o Deus de Israel, dentro do entendimento deles, e eles rivalizavam, que o lugar de adorar era no Monte Gerazim. Os judeus diziam, não, é no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Antes de continuar a história, muita atenção aqui, porque o assunto fica um pouco difícil sim. Por alguns séculos, o templo era necessário. Deus havia mandado Moisés fazer o tabernáculo.
Aí Davi quis construir o templo, Deus não deixou. Mas Davi juntou um dinheirão. Se você ler 1 Crônicas no finalzinho, na nossa medida e não em ciclos, Davi deixou toneladas de ouro e prata para a construção do templo. Toda a fortuna pessoal dele. Próximo de sua morte, ele doou toda a dinheirama dele para a construção do templo, e era toneladas de ouro e prata. Davi juntou todo o material. E o templo foi construído. Quando o templo foi construído e foi inaugurado, muita atenção agora, ele se tornou lugar de 3 atividades. O tabernáculo de Moisés, com todos os sacrifícios, passou a funcionar no templo. E o tabernáculo de Davi, porque Davi fez um tabernáculo também. Quando a arca foi para os filisteus, depois ela volta, a história tem muitos detalhes, não interessa os detalhes. Nas mediações do palácio de Davi, ele fez um tabernáculo, uma tenda, e colocou a arca lá. A arca não voltou para o tabernáculo de Moisés, não voltou para o Santo dos Santos, ela foi para o tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi ele manteve 24 horas de oração e louvor, com a turma de Asaf e outras pessoas lá muito boas de música e louvor. 24 horas, louvor, adoração, louvor, adoração. Quando o templo foi inaugurado, juntou as atividades do tabernáculo de Davi e do tabernáculo de Moisés, e se tornou, desde o primeiro dia, muita atenção agora, casa de oração para todos os povos. Isso era o templo de Jerusalém. Porque quando Salomão consagrou o templo, está lá em Reis, está lá em Crônicas, oração desse tamanho, bem grande, ele orou mais ou menos assim: quando o teu povo pecar, estiver na praga, estiver na seca, estiver com sede, estiver sem comida, sem colheita, e perdendo as batalhas, se vier aqui orar, se arrepender, ouve tudo o céu. E aí Salomão imaginou assim: mas se os povos da terra, tendo ouvido falar do Senhor, e vierem orar e também buscar, ouve tudo o céu. Aí Deus respondeu: eu ouvi a tua oração. Então os povos da terra estavam incluídos. Então o templo era casa de oração para todos os povos. E aí Deus continuou: olha, nos termos do seu pedido, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Os meus olhos estarão colocados aqui para este lugar, e os meus ouvidos abertos às orações que foram feitas aqui. Então, quando Deus respondeu, Ele estava dizendo: o templo é casa de oração para todos os povos, porque Salomão incluiu os povos e Deus incluiu os povos. Mas se você fosse estrangeiro no meio de judeu, mais ou menos como eu imagino que deve ser minoria étnica nos Estados Unidos, que é um país muito desenvolvido, muito poderoso. Se você for minoria étnica lá, e talvez com problema de visto e tal, você se sente o pior, porque eles não... Por que os brasileiros só frequentam a igreja de brasileiros nos Estados Unidos? Porque eles não são bem acolhidos. Os latinos americanos têm as suas igrejas. E na igreja americana ele entra e sai, ninguém nem olha para ele, olha para estar vendo as nuvens, não vê a pessoa na frente. Eles não se interagem muito, e dá um certo sentimento de inferioridade se você não entrar certinho lá nos Estados Unidos, ou talvez por ser um doutor, alguém meio importante, você mais ou menos é ninguém, você sente que você é minoria étnica, menosprezado. Se você fosse estrangeiro no meio dos judeus, é assim que você sentiria que você era. Por isso que em Isaías 56, Deus manda um recado para os estrangeiros: não digo estrangeiro, Deus me separará do seu povo. Que Deus estava dizendo não pensem que eu sou judeu, eu sou o Deus de toda a terra, eu sou o Deus de todos os povos. Não digo estrangeiro, Deus me separará do seu povo. E ali naquele capítulo, nesse dado momento do capítulo que é longo, Isaías 56, o Senhor disse que não ia menosprezar os sacrifícios dos estrangeiros. Se o estrangeiro levasse um animal para ser sacrificado, tinha lá o coração arrependido, Deus não ia menosprezar. Não diga ao estrangeiro: eu separarei vocês do meu fogo. Ele disse mais ainda: não diga ao eunuco: eu sou uma árvore seca.
porque você vai dar muito fruto. Podia ser biologicamente incapaz de ser pai, mas espiritualmente podia ser um grande intercessor, um homem de Deus. Não digo eunuco, eu sou uma árvore seca, porque comigo você vai dar fruto. Aí o Senhor disse, Isaías 56, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Outro assunto para outro dia, quando Jesus pega o chicote, citando Isaías 56, ele simplesmente estava dizendo, salvação é para todos os povos. Eu sei que a gente lê esse texto aí e fica, não pode ter cantina na igreja. Claro que pode ter cantina na igreja, não pode ter bazar, pode ter bazar. O que não pode é ter essas coisas assim, extraoficiais e pontuais, pode ter, não. O que não pode é ter um comércio constante e regular, sem nota fiscal, porque aí não pode ter mesmo. Mas bazar, beneficente, cantina, Receita Federal sabe que toda igreja faz isso, não é uma atividade assim estabelecida para ganhar dinheiro sonegando imposto. Então pode ter, isso não é o problema. O que Jesus estava dizendo lá é que o templo era a casa de oração para todos os povos. Os samaritanos estavam lá, não, o lugar é aqui, os judeus, o lugar é aqui. Então ela perguntou para Jesus, aonde é mesmo o lugar? Jesus disse, você quer saber? Nem aqui, nem ali. Você quer saber? Não tem importância nenhuma o ponto geográfico. O importante é o coração arrependido, o coração quebrantado, o espírito abatido e um relacionamento direto e sincero, transparente com Deus. Ele disse, tanto faz, não é nem aqui, nem ali. E não era o assunto ali, mas o templo ia cair, está no chão até hoje. Foi profetizado por Daniel, capítulo 9, nas 70 semanas, não vamos entrar nos detalhes. Foi profetizado por Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra, e o templo está no chão. Se fosse tão importante orar no templo, então ninguém ia orar, porque o templo está no chão, como foi profetizado. E olha que Israel é poderoso. Israel recebe bilhões de dólares dos Estados Unidos. Quando Israel faz guerras, todas as armas são americanas. Os aviões, os mísseis, o que você pensar, tudo é americano. Israel é mantido pelos Estados Unidos, é um país muito, muito poderoso. Não consegue reconstruir o terceiro templo, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, está no chão. Porque Daniel disse que depois que o Messias morresse, na semana 69, um príncipe de uma terra distante viria e arrasar Jerusalém, e o templo está lá, na profecia das 70 semanas. No ano 79 de nossa era, Tito Flávio, general do Império Romano e filho do imperador Vespasiano, e por isso era príncipe, ele arrasou Jerusalém e destruiu o templo, e ele está no chão até hoje. Você quer saber? Porque não precisa. Quem precisa do templo é os judeus, nós não precisamos do templo. Quem precisa do templo é anticristo. Nós não precisamos do templo. Eu sou daqueles que estou crendo, torcendo, que a igreja vai ser arrebatada no começo da tribulação. Aleluia, glória a Deus. E quem vai reconstruir o terceiro templo é o anticristo. Problema dele, porque eu espero nem estar aqui. Nós não precisamos do templo, porque não precisa matar animais. Jesus já morreu na cruz do Calvário, aquilo era simbólico. Não precisa do sacerdócio de Arão. O nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vive para interceder por nós. Está lá em Hebreus. E entramos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Não precisamos daquele templo, não precisamos dos animais, não precisamos de Arão. E a casa de oração para todos os povos somos nós, pessoas salvas de todos os povos, que não importa onde você vai estar. Jesus disse, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai te recompensará. Orar no quarto é possível, mas orar no quintal, orar na cozinha, orar andando na rua, na praça, fazendo caminhada,
no pé do monte, no meio do monte, em cima do monte, não interessa, o ponto geográfico é o menos importante. O que importa é o coração arrependido, coração quebrantado, espírito abatido, fé em Deus. Jesus falou: não é aqui nem ali, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus disse: ei, não vem com essa de adorar a Deus com idolatria. Ele não é o ferro, ele não é o bronze, ele não é o gesso, ele não é a cerâmica. Não me vem com essa com idolatria, não tem importância nenhuma. Ele não é ídolo, ele não é aquilo que ele criou, ele não é as substâncias que ele criou. É para adorá-lo em espírito e em verdade, sem imagens, com o coração completamente voltado para Deus. Ele é espírito, importa que seja adorado em espírito e em verdade, verdade das Escrituras e verdade da pessoa e da obra de Jesus. Jesus disse: olha, não tem importância nenhuma se é aqui ou ali. Ele está procurando adoradores que o adorem. Pode ser você. Você, mulher samaritana, pode ser perdoada, mudada, transformada, e pode virar filha de Deus, e pode virar adoradora. Pode virar, do ponto de vista espiritual, também filhos de Abraão. Biblicamente, do ponto de vista da fé, filhos espirituais, somos todos filhos de Abraão. Então Jesus estava dizendo: você também pode ser filha de Abraão. Você também pode ser salva, mudada, transformada. Você pode se tornar uma adoradora. Salvação é para você também. O que Jesus deixou bem claro para ela, verso 19, não, verso 20, João 4, 20, não sei se vai ser transmitido aqui, você pode olhar, João 4, 20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21, presta bem atenção. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque salvação vem dos judeus. Verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muita atenção nesse verso aqui. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque salvação vem dos judeus. Esse ponto é muito importante. Jesus disse: não é aqui nem ali, mas tem uma coisa que não muda. Vocês samaritanos podem não gostar dos judeus, vocês samaritanos podem se sentir superiores a eles, vocês não são. Os judeus podem se sentir superiores a vocês, também não são. A superioridade deles está no fato que Israel é o instrumento da revelação de Deus na história, só isso. Do ponto de vista da pecaminosidade, são pecadores como qualquer outros e precisam de Jesus. Mas tem uma coisa que não muda: salvação vem dos judeus, porque foi profetizado que o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo, ia nascer em Israel, na tribo de Judá, na família de Davi, numa virgem, em Belém da Judeia. E foi profetizado muito mais: ele é judeu, o Salvador do mundo é judeu, da tribo de Judá, da família de Davi. O Salvador é judeu, dos judeus, dos samaritanos e de todos os povos da terra. Mas tendo ele salvado, não tem filho predileto e nem tem lugar predileto. É legal quando a pessoa tem 12, 14, 15, 20, 25 mil e vai viajar em Israel. É bem legal. Eu já fui 2 vezes em Israel. Muito daquelas, fui porque tinha que ir para lugares ao redor e dar um pulinho lá, é uma longa história. A maior parte dos pontos turísticos, na verdade ninguém tem certeza que foi ali, só o Mar da Galileia que está no mesmo lugar, e Jerusalém que está no mesmo lugar, que o poço lá da mulher samaritana ninguém tem certeza, o túmulo ninguém tem certeza, mas tudo bem, é bem legal visitar Israel, principalmente quando você conhece a Bíblia, e você vê a veracidade do texto, né? No Mar da Galileia eu queria saber de onde que os porcos caíram, porque o Mar da Galileia ele é bem assim, vai subindo, né? Como é que é o relevo aí,
e eu andei de barco lá, eu queria saber onde que está o abismo. Aí eu perguntei para o guia lá, onde que está o abismo? Onde que os porcos saíram dos Gadarenos, entraram nos porcos e 2.000 porcos? É ali. Aí eu vi o abismo. Então é bem legal você, sabendo da geografia e da história, visitar Israel. Mas o que eu mais gostei de falar para você, não foi quando eu estava em Israel, quando eu estava na Jordânia, e subi no monte que eles acreditam que é o monte onde Moisés viu a terra prometida. Lá embaixo, você está no altão, né? Então lá embaixo você vê o deserto da Judéia e vê uma parte do Mar Morto. Só tem 2 montanhas para isso, ou essa ou aquela outra que está lá do lado esquerdo. Aí eu gostei demais por causa de Isaías 40. O deserto da Judéia é todo cheio de relevos, né? Parece Marte, tem hora que parece Marte, tem hora que tem alguma vegetação, algumas cabras aqui e ali, mas lá de cima do monte você não enxerga nada, fica tudo pequenininho, você não enxerga nem o Rio Jordão, que também não é muito grande. Mas eu gostei demais, porque eu lembrei de Isaías 40. Todo vale será nivelado e todo monte será nivelado e todo vale aterrado, que a voz que clama no deserto vai preparar o caminho do Senhor. Sabe o que Isaías estava profetizando? Nós estamos desnivelados com Deus, eu e você, por causa do pecado, nós estamos desnivelados. Ele é santo, nós somos pecadores. Mas e apareceu uma voz no deserto, prenunciando a chegada do Salvador, com o perdão dos pecados em Cristo, eu e você somos santos, lavados no sangue, acabou os desnível, nós vamos para a eternidade com Deus, por causa de Jesus. Por mais que ela rivalizasse com os judeus, não tem como escapar, o Salvador é judeu. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Messias de Israel. Bom, tendo ele respondido desse jeito, a mulher falou, mas peraí, ele não está do nosso lado, ele também não está do outro lado, não está do nosso lado, esse negócio está ruim. Então ela disse assim, olha, quando o Messias chegar, então ele vai resolver essa questão, verso 26, verso 25. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Ela estava dizendo assim, não gostei da sua resposta, mas quando o Messias chegar, ele vai falar que ele está no nosso lado. Ele vai falar que ele é samaritano, ele vai falar que o lugar certo aqui no Monte Gerazim. Aí Jesus falou para ela no 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, não tem saída. Salvação é de um Salvador judeu, agora para todos os povos. Agora orar pode ser em qualquer lugar, quando você estiver no carro, quando você estiver no quarto, mas tem que ser transparente, tem que ser com arrependimento de pecados, tem que ser à luz das Escrituras. Lembra como Daniel orava? Ele orava com conhecimento de Deus e das Escrituras. Ele orava com conhecimento da aliança e dos termos da aliança. Ele orava sabendo que eles haviam se tornado escravos, porque haviam se distanciado de Deus. Ele sabia das promessas que o cativeiro ia durar 70 anos. Ele orava baseado na palavra de Deus. Você tem que orar baseado na palavra de Deus, coração quebrantado, arrependido, andando com o Senhor, transparente, e Ele vai glorificar o nome dEle através de nossas vidas. Lá em Israel ele não podia dizer, eu sou o Messias. Eles estavam esperando o Messias político, que ia destronar o Império Romano, é uma longa história. Ele falou aqui e ali de maneira misteriosa, falou no particular para os discípulos, porque ele ia ser acusado, como foi, de querer destronar o Império Romano, que ser um rei no lugar do imperador. Sabia das confusões que ia dar, ele administrou a informação até na hora que ele teve que falar super claro. E nós sabemos, lá em Samaria ele podia falar à vontade, para aquela mulher no particular ele podia dizer, eu sou o Messias. Eu posso te dar a vida eterna, eu posso perdoar os seus pecados, você pode ser filha de Deus, salvação é para vocês também. Era necessário para mim passar aqui e encontrar com você. Não importa o que as pessoas dizem de você, quão ruim você é, menosprezada você é, salvação é para você também, é para os samaritanos também. Nisso chegou os discípulos e era normal que eles achassem estranho, que Jesus estava conversando com uma mulher estranha, e uma mulher
estranha porque era samaritana, né? Estranha porque não era conhecida, conversando com uma mulher desconhecida, samaritana, sozinho. E eles acharam meio estranho, mas ninguém falou nada, mas pensaram, né? Ficaram pensando, o que é? Ficaram pensando. Nessa hora ela achou que ela tinha que deixar o cântaro e na vila e falar: vamos lá, eu acho que eu encontrei o Messias. Ele deve ser o Messias. Eles foram, ficaram muito impressionados, pediram para Jesus ficar. Ele ficou mais 2 dias e a conclusão está aqui nesse verso. Seja lá do que for que Jesus ensinou, a conclusão está no verso 42. O verso 42: agora não é mais por causa do que você falou porque nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que foi que ele falou lá? Seja lá o que for que ele falou, citando Isaías não sei quem, seja lá o que for que ele falou, a conclusão: ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador de Samaria, ele é o Salvador de pessoas de todos os povos, ele veio para nós também. Só que no ensino de Jesus, a água não era água, né? A água era salvação. E os discípulos estavam sendo ensinados, empurrados por Jesus. Eles mesmos não passariam em Samaria. Eles mesmos já estavam achando meio estranho essa viagem. Mais estranho ainda, Jesus falar com aquela mulher. Enquanto ela foi lá, agora é a hora de Jesus ensinar os discípulos. A água não era água e a comida também não é comida. Verso 32, mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A água não era água e a comida também não era comida, era só figura de linguagem. Eles pensaram assim: será que alguém já trouxe comida para ele? Verso 34, Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Essa é a minha comida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês jamais pisariam em Samaria, mas a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim salvar o mundo, eu vou passar por Samaria. Vocês acharam estranho eu conversar com essa mulher, mas eu vim salvar essa mulher. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é ser o Salvador do mundo. E se preparem, porque daqui 2 dias toda essa vila vai ser salva pelo Messias Israel, o Salvador do mundo, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é salvar pessoas de todos os povos, de todas as realidades sociais, que a gente às vezes até, sem querer ser desrespeitoso, era como se Deus tivesse enlouquecido algumas coisas, que Deus fala: meu Deus, Deus vai salvar aquele sangue ruim ali. Nos nossos dias, judeus e os palestinos têm muito ódio entre si, é uma longa história desde 1948, mas eu quero garantir para você que Jesus quer salvar os judeus e os palestinos. Se a gente entendeu qual é a comida de Jesus e a bebida de Jesus, nós deveríamos orar por ambos. O que vão fazer lá, governos, brigar, não brigar, a ONU vai concordar, é problema deles. Mas Deus quer salvar palestinos e judeus. Qualquer preconceito contra palestino, do sentido que é tão ruim que tem que ir para o inferno, está fora, você não entendeu o Evangelho. Qualquer coisa que acha que o judeu é filhinho de Deus, não precisa se arrepender dos pecados e receber o Salvador, está fora também. Ninguém é salvo por ser descendente de Abraão. Ninguém é salvo por guardar o sábado. Ninguém é salvo por ser circuncidado. É salvo quando crê no Messias, quando recebe como Senhor e Salvador. Deus não tem filho predileto. Deus também não se deixa levar por historinhas daqui e dali. Deus não tem esse negócio que esse aqui é peixinho, outro é peixinho. Deus também não é bobo. Ele sabe das pessoas que se relacionam com Ele por interesse e não quer de alguma forma entregar a vida para valer, andar para valer e ser usado para honra e glória. Ele não é bobo. Ele sabe o coração das pessoas. E Ele sabe quem ama, quem não ama, quem tem preconceito, quem não tem preconceito. E que você quer saber? Ele quer salvar, pronto e acabou.
Você pode achar que ele ali está tão perdido que vai para o inferno, talvez porque tem crise de identidade sexual, e achar, eu acho que vai para o inferno mesmo, porque deve ser abominação. Você quer saber? Jesus quer salvar. Me ofendeu o evangelho, não interessa. O apóstolo Paulo perseguia, Jesus foi perseguido, e na cruz Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa atitude. Deus quer salvar aquele idólatra que a gente pensa que não tem jeito. Deus quer salvar aquele que está confuso na sua identidade. Deus quer salvar aquele que a gente pensa que aquela etnia não presta, não interessa. Deus quer salvar. A minha comida fazia a vontade do meu Pai. 2 dias depois a vila inteira estava convertida. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês vão ter que aprender a trabalhar com os samaritanos. Lá na frente, ele disse assim: recebereis poder, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão ter que quebrar os preconceitos e vir aqui e trabalhar com os samaritanos. Atos 8, Filipe evangelizou, em seguida Pedro e João foram lá, impuseram as mãos sobre os samaritanos, todos impuros, anos atrás pensavam assim, e agora eles estavam impondo as mãos sobre os samaritanos, lavados no sangue de Cristo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Agora eles são nossos irmãos, judeus e samaritanos, agora eles são nossos irmãos. E Jesus ainda disse para eles, nessa conversa aqui, enquanto a vila não chegava, Jesus disse: vocês vão colher onde vocês não semearam. Vocês falam assim: olha, falta 4 meses para a colheita. Eu digo: os campos estão brancos. Lembra que a água não era água, era salvação. Comida não era comida, era fazer a vontade do Pai. Colheita também não era colheita, as pessoas estavam prontas já para serem salvas. Daqui 2 dias os samaritanos vão ser salvos. Essa vila inteira de Sicar vai ser salva. Olha, vai ver que Sicar era mais crente que Cafarnaum, mais crente que Betsaida. Antes de Jesus começar lá na Galileia, Sicar creu em Jesus, e Cafarnaum rejeitou, Betsaida rejeitou. Quer dizer, aqueles que pareciam que nunca iam crer, foram os primeiros a crerem. E Jesus disse: vocês vão colher onde vocês não semearam. Sabe quem semeou em Samaria? Elias, Eliseu, Oséias, Amós e Jonas, e muitos outros que não sabemos os nomes. E Jesus semeou em Samaria. Mais tarde eles estavam lá colhendo muitos frutos. Filipe, que era fruto dos discípulos, cheios do Espírito Santo, pregando em Samaria, muita gente se converteu, expulsou um monte de demônios. Pedro e João foram lá e puseram as mãos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Anos mais tarde, uma colheita enorme em Samaria. Jesus disse: vocês vão colher onde vocês não semearam. Mas para colher não pode viver cheio de preconceito. Isso aqui não chega perto, isso aqui não chega perto, isso aqui eu não falo, isso aqui eu não converso, isso aqui eu não tenho amizade. Aí não é assim não. A gente deixa claro que discorda. A gente não fica fingindo que está aceitando qualquer coisa. Mas a gente fala assim: Deus te ama, eu te amo também. Respeito suas escolhas, respeito seus direitos civis, não somos inimigos por isso. Quer saber a minha opinião? Eu discordo, mas Deus te ama e pronto. Eu te amo também e pronto. Mas também não estou aprovando, mas não sou inimigo. São muito importantes, senão a gente nunca vai evangelizar ninguém. Esse aqui porque tem crise de identidade, esse aqui porque é louco, aquele ali porque não sei o que lá, aquele ali porque é corintiano, não sei o que. Não interessa, irmão. Quem salva é Jesus. Muda e transforma qualquer um. Amém? Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer colher onde você não semeou? E quem quer semear para outro colher, que acontece também. Então vamos ficar em pé. Meu Deus, eu queria fazer um clamor aqui. Eu não sei se vocês estão desamarrados espiritualmente, se vocês estão amarrados. O crente amarrado é assim, fala aleluia, aleluia. Levanta a mão, ele levanta até aqui assim. Não sei como é que você está, irmão, mas vem aqui para frente para a gente fazer um clamor. Vem todo mundo, é todo mundo. Ademir, Tânia, todo mundo, Eliel, todo mundo. Mas vem juntando aqui. E vai fazendo a sua panelinha de oração, que a panelinha de oração é a pessoa que você sente mais à vontade de orar e de segurar na mão. Tem gente que você não conhece direito, você não quer pôr a mão, não quer encostar, mas se for seu marido, eu acho que você vai pegar na mão. Então vai encostando um no outro aí, orando. Comece a fazer sua panelinha de oração, 2, 3,
2, 3, não faz muito grande, 2, 3. Panelinha de oração é um círculo. Círculo é redondo, não é quadrado e não é linha. Vem, Nina, vem todo mundo aqui para frente. Vai fazendo o seu círculo de oração aí, 2, 3 pessoas. Vai fazendo e pode começar a orar, aleluia. O nosso Deus não está surdo, aleluia. Nosso Deus está vivo, aleluia. Começa a se derramar diante de Deus. Começa a orar, começa a se colocar na presença de Deus. Levanta a sua voz diante do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos à tua presença. Aqui está o teu povo. Pai amado, nós pedimos perdão dos nossos preconceitos. Às vezes odiamos mais um, amamos mais outro, mas o Senhor não é assim. O Senhor amou o mundo e enviou Jesus. Era necessário que ele se tornasse homem, era necessário que ele passasse por Samaria, era necessário que ele morresse na cruz, era necessário que ele ressuscitasse, era necessário que ele subisse aos céus, era necessário que ele batizasse com o Espírito Santo, é necessário que ele volte em grande poder e glória. Pai amado, nós não queremos ser os preconceituosos samaritanos ou judeus. Queremos ser servos de Deus que sabem que o Senhor amou o mundo. Não queremos aprovar pecado, mas não queremos ser mal educados. Não queremos aprovar pecados, queremos deixar claro que discordamos, mas também não queremos ser inimigos, não queremos ser preconceituosos, não queremos ser odiosos. Queremos ser sal da terra e luz do mundo. Queremos ser cheios do Espírito Santo e usados para a honra e glória do nome de Jesus. No ambiente de trabalho de cada irmão aqui, o Senhor vai tocar, vai usar, vai glorificar o teu nome. Derrama do teu poder sobre a tua igreja, derrama do teu poder e coloca os teus anjos ao redor do teu povo. Tem ciladas, tem situações erradas, tem dardos inflamados do inimigo, mas mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebemos proteção para cada um deles, recebemos proteção para o carro, recebemos proteção para os filhos, recebemos proteção no ambiente de trabalho, recebemos proteção na família, recebemos proteção do Senhor, presença do Senhor, poder do Senhor, glória do Senhor. Derrama do teu poder e glorifica o teu nome. Oramos o poderoso nome de Jesus. Renova o teu povo, renova a tua igreja. Dê alegria no coração, liberdade na oração, liberdade no louvor. Desamarra o teu povo, Senhor. Desamarra para a oração, desamarra para o louvor, desamarra para glorificar, desamarra para amar, desamarra para evangelizar. Derrama do teu poder e glorifica o teu nome. Oramos o poderoso nome de Jesus. Pai amado, nós expulsamos os demônios que queiram atacar os teus servos, os filhos dos teus servos. Mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Demônio de enfermidade, de tristeza, de estado depressivo, de confusão na mente, confusão de ideias não existentes, mandamos embora em nome de Jesus. Pai amado, aquela pessoa que tem mais nos entristecido, que tem sido uma decepção e um problema pelas escolhas que fez, nós abençoamos em nome de Jesus, recebendo a mudança e a transformação do invisível Espírito Santo de Deus. Invisível Espírito Santo de Deus, atua na vida dessas pessoas que na ignorância estão perdidas, estão entristecendo os familiares por causa da bebida, por causa das drogas, por causa da prostituição, por causa dos endemoniamentos, por causa da falta de valores das escrituras, estão entristecendo o teu povo. Nós abençoamos essas pessoas com mudança da tua presença, mudança de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai amado, nós não aceitamos lares confusos, as pessoas não conseguem dormir, crise de ansiedade, conflito no lar. Tira toda a paz, tira todo o sossego, mandamos embora em nome de Jesus.
recebemos a renovação espiritual da tua presença, recebemos o autor e o doador da água da vida, recebemos o dom de Deus, recebemos Jesus, aleluia, com a sua bênção, com a sua vida abundante, com o Espírito Santo, com a sua alegria, com a sua proteção. Pai amado, aleluia, recebemos a vida abundante de Jesus, aleluia, recebemos a alegria do Senhor, aleluia. Tem as ciladas do mal, Senhor, tem as ciladas do mal contra os teus servos, desfazemos as ciladas do mal, as ciladas da inveja, as ciladas dos ciúmes, a cilada de quem quer destruir para pegar o cargo, mandamos embora em nome de Jesus. Oh, alegra o teu povo, renova o teu povo, aleluia, a alegria do Senhor, paz abundante da tua presença, aleluia, Senhor, aleluia, oramos no poderoso nome de Jesus.